Sim, senhoras e senhores, pronto, você chegou aqui no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Que bom, eu tenho uma história, eu vou contar essa história para vocês. O confessor, quem foi aquele homem que chegou por Padre Gusmão, ele muito jovem à época, 28 anos, e disse: padre, assim com seriedade, até com frieza, com os olhos vazios, chegou para o padre e falou assim: padre, eu preciso me confessar. Quem era aquele homem? A história é espetacular, você vai ouvir do princípio ao fim, é uma história de arrepiar, e muito tocante também, sabe? Porque ao mesmo tempo em que ela tem mistério, ao mesmo tempo que ela tem sobrenaturalidades, ela tem fraternidade e ela tem amor. É uma história linda, você vai gostar demais, você vai amar. Tá preparada? Tá preparado? Que bom. Antes, um convite. Visite o nosso canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. É lá que eu conto as mais lindas histórias de amor, uma mais fantástica do que a outra. Dá uma passadinha lá. Eu tô contando uma história, foi a última que eu publiquei, que diz assim, a história, o título dela é assim: ele se fingiu de morto para fugir de mim. Mas é uma história, gente, muito, muito, muito significativa e intrigante. Ele se fingiu de morto, ou ele fingia-se de morto, é mais ou menos assim, para fugir de mim, para escapar de mim. Vai ouvir que você vai se apaixonar, a história é linda, é linda. Mas onde está, Paulinho? Está no Paulinho Boa Pessoa Oficial, porque nós temos 2 canais. Dá uma passadinha lá. Bem, convite especial. Eu quero que você primeiro se inscreva aqui no canal, porque para mim é muito importante. Então quero que você faça a sua inscrição no canal, que é fundamental para todos nós, que você dê o seu joinha, pela credibilidade que você tem junto ao canal. Você sabe que vem coisas boas, então antecipe o seu joinha, já dá o teu joinha, isso é muito importante para que o canal possa crescer. E se você quiser ajudar de verdade o canal, seja membro. Como eu sonho com isso. Seja membro. Paulinho, mas é importante mesmo que eu me torne membro do teu canal? É importantíssimo. Você precisa ver a campanha que o YouTube faz junto aos criadores de conteúdo, pedindo para que os fãs se tornem membros. E se eu não pedir para você, você nem fica sabendo disso. Então, como entre nós a transparência, eu estou comunicando, eu queria que você se tornasse membro. Perfeito? Vamos à história? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história do confessor, quem era aquele homem, aqui no canal dos mistérios, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tinha 28 anos à época. Ainda jovem, né? Até porque eu já havia me formado padre, mas já tinha até alguma experiência. E aquele dia começou tranquilo até demais, sabe, Paulinho? A igreja estava assim silenciosa, vazia. Eu estava me preparando, na verdade, para viajar. Sim, numa viagem que eu faria na manhã seguinte. Eu iria substituir ao padre Esteves, um homem já idoso, mas muito querido. Um padre com 83 anos que já estava adoentado e debilitado. Eu teria que fazer uma viagem de trem de onde eu estava, na paróquia em que eu estava. Daria mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem de trem até a paróquia vizinha, vamos chamar de vizinha, né? A essa distância.
Era um município, inclusive, bem maior, onde eu cuidaria de tudo, incluindo a campanha do agasalho daquele inverno rigoroso, especialmente para quem vivia no sul do Brasil. Estava um inverno realmente bastante rigoroso aquele ano. As minhas malas estavam prontas, o meu coração ansioso pela jornada que me aguardava. Mas o que aconteceu naquele final de tarde mudou para sempre a forma como eu via o mundo, até como eu via a religião. Sabe, Paulinho, iria mudar o meu futuro. Nossa, padre, eu sou padre Gusmão, tá? Nossa, padre Gusmão. Mas tudo isso, sim, tudo isso, iria mudar profundamente a minha vida. E vocês vão entender o motivo, o porquê, a razão. E eu passei a entender um pouco melhor como é que era essa relação do homem com Deus. Passei a entender melhor essa coisa do homem com a morte. Bom, eu vou entrar na história. Começou. Então foi neste momento que entrou, eu estava assim na igreja, entrou um homem alto, ele estava vestido com uma farda militar impecável, as botas polidas, medalhas brilhando sob a luz do vitral. Seus passos ecoaram na nave vazia, porque ele estava calçando as botas, e eu senti um calafrio quando eu vi aquele homem. Ele era alto, um homem assim, esguio, forte. Ele veio direto até mim, firme, e falou com uma voz baixa, mas sem titubear: Padre, eu preciso me confessar. Eu hesitei, eu não esperava atendimento naquele horário. Normalmente as pessoas daquela comunidade sabiam o dia da confissão. A gente fazia até aquelas confissões de uma certa forma atendendo ao máximo de fiéis possível. A gente chamava de confissões comunitárias. Não era dia. Mas, bom, tudo bem. Faz parte daquele exercício do sacerdócio. Meu dever de pároco falou mais alto. Eu respondi para ele: muito bem, mantendo a minha calma. Por favor, então, venha comigo. O homem me seguiu até o confessionário e eu notava assim os olhos dele, primeiro vazios, frios, sem vida. Era como encarar um abismo que se abria para dentro da alma de alguém. O confessionário, nós chegamos, era tradicional, feito em madeira escura, mogno, dividido por uma tela perfurada, um biombo que permitia apenas ouvir a voz do interlocutor, mantendo aquela distância. Do meu lado, havia a grade, a minha mão apoiada sobre o banco. Eu me sentei no banquinho do confessionário e o confessor do outro lado, ele se ajoelha. Inclusive tem aquele almofadado para que a pessoa não fira assim os seus joelhos. Ele fez exatamente isso. E eu falei pro homem: filho, antes de começarmos, eu falei para ele: a confissão é um ato de arrependimento. Você deve falar a verdade sem esconder nada. É o momento de você abrir o seu coração com Deus e dispor as suas falhas e seus pecados. O que você disser aqui ficará entre nós e Deus. É importante você se concentrar, pedir perdão sincero e, primeiro, mergulhar dentro de você e questionar quais são os pecados que você veio confessar. E depois ouvir a penitência que lhe será dada como um caminho de reconciliação com o Senhor. O homem, ele assentiu, respondeu um sim do outro lado,
Sua voz, quando falou, era surpreendentemente calma, mas carregava, sabe, uma frieza que me gelou a espinha. Ele disse: "Não sei como fazer isso, padre. Eu nunca me confessei antes." Eu respirei fundo e comecei a orientá-lo. Comece reconhecendo os seus pecados. Lembre-se, confessar não é apenas dizer o que fez, mas compreender que precisa se arrepender. A partir disso, você receberá a absolvição de Deus. Eu sou apenas o porta-voz. Não sou eu quem perdoo. É Deus que é perdão e amor. Depois você seguirá a penitência, que consiste em rezas, ato de contrição e meditação. Não tenha medo. Deus perdoa os que se arrependem de coração. O homem permaneceu em silêncio por alguns instantes e então ele começou a falar. O que eu ouvi, eu nunca mais esquecerei. O homem começou: "Padre, eu sou estéril. Portanto, eu não posso ter filhos. Descobri isso tarde demais. E foi exatamente em função disso que a minha mulher me traiu. Eu descobri que ela me traiu. E desde que eu fiz essa descoberta, eu passei a machucar minha mulher. Eu batia nela várias vezes. Eu a agredia. Nessa hora eu estremeci. Eu sentia as minhas mãos soarem sob a batina, mas mantive a voz firme. Filho, Deus nos ensina que a violência nunca é o caminho. Não há perdão sem arrependimento real e mudança. Então, você tem que se arrepender de verdade disso e estar disposto a mudar. Entende? Mas pode continuar." O homem respirou fundo e prosseguiu. E então revelou algo ainda mais horrível. "Padre, e em nome dessa violência, eu matei, padre. Sim, eu matei. Eu matei uma garota de programa. Eu saí com ela e falhei como homem. E ela, ao observar a minha falha, zombou de mim, ela riu. E eu não suportei. Eu dei um soco tão violento nela que o pescoço dela foi para um lado e para o outro. Eu dei um soco no queixo. Ela não suportou, ela fraturou o pescoço. Ela morreu, padre. E eu abandonei o corpo à beira da estrada. E no dia seguinte eu tive a confirmação. Eu ouvi no rádio que tinham encontrado o corpo da garota de programa. Meu Deus, nessa hora eu congelei dentro do confessionário. A minha mão tremeu e um calafrio percorreu a minha espinha. Foi nesse instante que notei, através daquelas pequenas aberturas na tela perfurada, aquela prancha furadinha que separa confessor do padre, eu notei o brilho metálico de algo na cintura do homem. Era uma faca. O cabo da faca reluzia, a luz tênue do confessionário, mas deu para observar aquele homem estava armado. Era um punhal, uma faca. Dessas de... sei lá se o policial usa, o militar usa, eu creio que sim. Mas quando eu vi aquela faca, o terror me tomou. Eu pensei em me levantar dali e correr pelo corredor da igreja, gritar por socorro, mas as minhas pernas não respondiam. Pareciam pesadas demais, feitas até de chumbo. Mas meu coração acelerou. E o homem continuou:
padre. Padre, e agora? O que acontece agora, padre? Perguntou o homem, ainda com a voz calma, quase desafiadora, fria ainda. Eu respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra que ele dizia. Estávamos só nós dois na igreja. Mais ninguém. Mais absolutamente ninguém. Então eu para facilitar as coisas, eu comecei exatamente com essa frase. Você está perdoado, filho. Você está perdoado. Eu repeti a frase. Deus vê o seu arrependimento, mas a absolvição exige penitência e atos de contrição e mudança de vida. Sua penitência será rezar 3 Pai Nossos, 3 Ave Marias. Reze com sinceridade, pedindo perdão a Deus e prometendo jamais voltar ao caminho do mal. Que Deus, Jesus, fortaleça a sua alma e lhe mostre o caminho da luz. Fechei os olhos e abençoei. Pelo poder que me foi conferido pelo Senhor Deus, eu te absolvo de todos os pecados. Que Deus tenha misericórdia de ti, da tua alma, e que guie os teus passos desse momento para frente e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o homem abriu os olhos, eu notei uma estranha mistura de raiva e alívio. E aí eu fiquei na expectativa do que ele fosse fazer. Porque para mim eu estava diante de um homem desequilibrado, de um homem louco. Com aquela confissão, bom, eu tinha só 28 anos, eu nunca tinha escutado uma confissão igual. Já tinha ouvido falar que talvez aquilo pudesse até acontecer, mas eu não tinha vivido aquilo. Fiquei esperando, fiquei na expectativa do que ele pudesse fazer e tentando me recuperar, pensando até em correr ainda. Mas o homem, ele se levantou e ele começou a caminhar pela igreja. Como ele estava de botas, eu consegui ouvir os passos firmes ecoando no vazio. Eu fiquei dentro do confessionário, permaneci imóvel, sentindo cada batida do meu coração. Esperei alguns segundos tentando ouvir qualquer som, mas o som foi desaparecendo. Até que desapareceu. Recuperei as forças lentamente e me levantei andando pela igreja para verificar se o homem ainda estava ali. Não havia sinal do homem em nenhum canto. Saí para a parte externa. A parte externa da igreja. Olhei para a esquerda, direita, para os lados, para frente, para cima. Nada. Silêncio absoluto. Só o vento frio daquele final de tarde e o crepitar das folhas nas árvores. Bom, parece que tá tudo bem. Voltei para dentro da igreja. Eu estava ainda apavorado. Aí eu me ajoelhei e acendi uma vela para Nossa Senhora e eu comecei a rezar fervorosamente. Meu corpo tremendo, minhas mãos entrelaçadas. Rezava não apenas pelo homem, mas eu rezava também em agradecimento pela minha própria vida, sentindo que por pouco eu não me tornei mais uma vítima da escuridão humana. Aquele dia mudaria minha vida para sempre. Aquele confessor de olhos vazios me mostrou que o mal pode se esconder nos corações mais comuns e que às vezes até o sagrado se aproxima perigosamente da morte. Foi exatamente o que eu senti. Pois bem, aquela noite depois da confissão parecia não ter fim. Eu permaneci inclusive sentado por longos minutos ali dentro da igreja, imóvel, sentindo o suor frio escorrer por baixo da batina. Meus pensamentos estavam confusos e embaralhados. O silêncio da igreja, que tantas vezes me trazia paz,
naquela hora me atormentava. Eu só conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Ele batia com força, como se quisesse escapar do meu peito. Eu já tinha acendido a vela para Nossa Senhora. Eu fiquei diante do altar dela. Quando o sino da igreja marcou 5:30 da tarde, bem, eu fui me preparar para a missa das 6. Vesti a túnica branca, ajeitei o símbolo na cintura, e enquanto eu me olhava num pequeno espelho da sacristia, eu percebi o quanto meu rosto estava pálido, as olheiras profundas, o olhar inquieto. Eu ainda estava nervoso. Parecia que eu havia envelhecido, sei lá, uns 10 anos desde aquela confissão. Levei um grande susto. Embora eu tivesse ouvido falar que fosse possível isso acontecer, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Você fica meio perdido. Às vezes a tua própria consciência fala: e você não vai falar nada para ninguém a respeito disso? Não. Por tudo que eu tinha aprendido pelos dogmas da igreja, eu deveria fazer segredo daquilo tudo. Então eu entrei na igreja pouco antes do toque do sino das 6. A nave estava meio vazia, menos da metade dos bancos ocupados. O frio daquele final de tarde no sul tornava o ar pesado e uma névoa fina cobria os vitrais, como se o próprio céu se recusasse a olhar para dentro da igreja. Veio menos gente do que normalmente vinha para a missa das 6. Mas durante toda a celebração, os meus olhos percorriam o rosto de cada fiel, um por um. Eu procurava, talvez por instinto de defesa, eu procurava aquele homem fardado. A farda que ele usava, eu lembro claramente, era do Exército Brasileiro. Eu havia visto naquela farda medalhas, divisas, distintivos, mas eu não conseguia identificar o posto que ele ocupara ou ocupava no Exército. Era algo que me incomodava profundamente, o desconhecido que parecia trazer nas costas o peso de algo terrível. Enquanto eu lia as passagens do Evangelho, a minha voz falhava naquele fim de tarde. Por vezes eu precisei, sabe, aquela tossidinha, limpando a garganta. Era nervosismo. Normalmente, quando eu fico nervoso, a minha voz fica debilitada. Então eu estava, sabe, dando aquela tossidinha. A missa seguiu, e quando chegou o momento da comunhão, quando os fiéis formaram a fila para receber a hóstia sagrada, nessa hora meu coração disparou novamente. E se o homem tivesse naquela fila? Eu digo o homem fardado, o militar. Sim, porque era assim que acontecia com os fiéis. Os fiéis se confessam e logo após a confissão eles tomam a hóstia. É uma exigência da igreja, inclusive, que a pessoa, para tomar a hóstia, faça a sua confissão. A pessoa teria que tomar a hóstia consagrada com o coração livre de pecados. Eu fiquei com medo que o homem estivesse na fila. Bom, mas eu procurei com os olhos na fila e não via ninguém fardado. O homem seria visto facilmente pela altura dele. Era um homem forte e grande, mas eu tremia. Tremia tanto que o cálice que eu segurava as hóstias, não vinho, mas as hóstias dentro do cálice, balançava bastante. O homem não apareceu. Nenhum homem fardado, nenhum olhar frio, nenhum som de botas ecoando. A missa seguiu até o fim e, ao encerrar, eu permaneci por alguns minutos no altar, observando os últimos fiéis saírem, o som das portas de madeira se fechando e o silêncio retomando o domínio do lugar. Naquela noite, o sono me abandonou. Virei-me incontáveis vezes no pequeno quarto paroquial. Não, eu não conseguia dormir. A imagem daquele homem não saía da minha mente. Eu revivia cada palavra, cada respiração dele. E via também o brilho metálico da faca
preso à cintura dele. Quando, por fim, o cansaço me venceu, já era quase madrugada. Eu adormeci, mas o descanso foi raso e inquieto. Eu tinha que acordar cedo. 6 da manhã eu estava de pé, porque às 7 o trem partiria da plataforma da estação. E às 7 horas em ponto eu estava lá e o trem também. O ar frio da manhã cortava o rosto. Eu carregava uma pequena mala e um crucifixo de madeira que eu havia ganhado lá no seminário quando eu estava. Levei comigo. Entrei no vagão do trem, me acomodei pertinho da janela, observando a paisagem que se perdia rapidamente entre os montes e campos cobertos de névoa. O trem já havia partido. As rodas do trem produziam aquele som ritmado, metálico, quase hipnótico. O balanço constante me embalou e, sem perceber, eu adormeci ali mesmo, naquele assento, ali no trem, encostado à janela dele. Eu estava com o rosário ainda entre os dedos. Só que, quando eu peguei no sono, eu comecei a sonhar. Um sonho que veio de forma sutil. No início e dentro do sonho, eu apenas sentia o cheiro familiar da madeira do trem, o ranger das rodas. Até que, de repente, mas isso no sonho, no entanto, parecia vida real. Até que, de repente, o ambiente ficou mais escuro e uma presença começou a se insinuar ao meu lado. Quando eu virei o rosto e vi, era o homem da farda. Era o militar. Ele estava sentado ao meu lado, dentro do vagão do trem. Isso tudo sonho. Ele estava sentado no mesmo banco que eu, tão próximo a mim, que eu podia sentir o toque gelado do tecido da sua farda roçando o meu braço. Seu rosto, porém, estava diferente, mais pálido, os olhos ainda mais vazios. Ele não falava nada. O militar não falava. Ele apenas, de vez em quando, me olhava com o rabo dos olhos. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu tentava me levantar do lugar que eu estava, porque eu estava assim encostado na janela e ele sentado ao lado. Então eu tentava me levantar, mas as pernas não respondiam. Era como se eu estivesse sofrendo aquela paralisia. A sensação era exatamente essa. O peso do medo me paralisando, o coração golpeando as costelas, como se quisesse fugir dali antes de mim. O homem, então, ele levou lentamente a mão à cintura dele e, num movimento brusco, rápido, ele sacou aquela faca. E a lâmina da faca refletiu a pouca luz que vinha da janela do trem, do vagão. E antes que eu pudesse reagir, ele cravou aquele punhal agudo no meu peito. Eu senti o baque da batida, eu senti o impacto, o calor do sangue, a dor rasgando. Então eu gritei, um grito que cortou o ar. Ai, eu gritei. E quando eu abri os olhos, eu vi que eu estava dormindo. Quer dizer, eu tinha tido um pesadelo. O trem, na verdade, estava desacelerando nessa hora e eu havia gritado de verdade. Algumas pessoas me olhavam assustadas. Uma senhora, ao me ver dando aquele grito, fez até o sinal da cruz. Um homem mais velho perguntou a mim: "Tá tudo bem, padre?" Eu passei ainda a mão no peito, instintivamente. Eu passei assim a mão no peito. Não havia sangue. Não havia ferida. Só o suor frio escorrendo e meu coração disparado. Eu havia tido um pesadelo. E pela janela do trem eu vi a placa da estação, que era o meu destino. O trem freava, rangendo contra os trilhos, e o vapor subia em nuvens brancas. Eu estava ofegante, ainda tentando compreender o que havia acontecido.
Abaixei a cabeça, fechei os olhos e rezei. Rezei um Pai Nosso, tentando me recompor. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia. Aquele sonho não era apenas um reflexo do medo. Sei lá, era um aviso, era um presságio. E por mais que eu tentasse me convencer do contrário, eu sentia que não havia deixado aquele homem para trás na igreja. De alguma forma, aquele homem tinha embarcado comigo naquele trem. Aquele homem tinha ido comigo para aquela cidade. Quando o trem finalmente parou na estação, o ar gelado me atingiu como um soco. O vapor do freio se misturava à neblina, porque ainda era manhã, 10h15 da manhã, e as montanhas distantes pareciam até se dissolverem em cinzas. Carregava minha mala em silêncio, com a cabeça ainda latejando pelo sonho terrível que eu havia tido. Um jovem da paróquia para a qual eu ia, gentilmente veio me buscar. Veio com um carro antigo. Pois é, um Ford. E eu entrei. Fui naquele balanço das ruas de paralelepípedos da cidade. Fui no banco do carona. O vento frio cortava o meu rosto e fazia minha batina se agitar. Eu olhava pela janela tentando dissipar a imagem do homem enfardado, mas ela voltava sempre como uma sombra colada à minha memória. Quando o carro finalmente parou diante da igreja, meu coração se acalmou um pouco mais. Era uma construção antiga, igreja, de pedras com vitrais. Linda igreja, vitrais coloridos e uma torre que se erguia como uma sentinela sobre o vilarejo, uma torre alta, bonita mesmo, ao lado do casarão paroquial. Ficava colado assim na igreja. Como a gente fala, geminada na igreja. O padre Esteves, aquele senhor, me aguardava à porta. Era um homem miúdo, magro, cabelo totalmente branco e um rosto iluminado por uma bondade que era quase palpável. Os olhos do padre Esteves, azuis, mesmo turvos pela idade, ainda guardavam um brilho de fé. "Padre Gusmão", disse ele, abrindo os braços, "que alegria recebê-lo, meu filho." Abracei o padre Esteves com respeito. Seu corpo era frágil e a tosse que o acometeu em seguida me partiu o coração. Ele estava sofrendo muito com bronquite. "Estou um tanto atacado pela bronquite", disse ele, recuperando o fôlego. "E a coluna é pior. Parece que ela resolveu me castigar de vez. Dói, dói, dói sem parar." Sorrimos, e naquele sorriso eu senti algo puro e sincero. Aquele homem, o padre Esteves, exalava serenidade, mesmo com as dores da coluna e algumas limitações. Depois a gente foi almoçar. Durante o almoço, ele me apresentou a casa paroquial, livros antigos, os paramentos litúrgicos onde ficavam, o pequeno quarto de hóspedes que agora seria meu. Falava com delicadeza sobre os paroquianos, citando os nomes, as famílias, as histórias. Ele conhecia todos. A cidade era bem maior daquela cidade onde eu estava, mas ele conhecia todo mundo. Ele conhecia desde o padeiro até o jardineiro da praça, o prefeito, o delegado, o juiz. Normalmente é assim mesmo. E ele falou: "Essa paróquia é pequena, mas o povo aqui é bom", dizia ele. "Há muita fé aqui. O problema é o frio, que fica bem no alto da montanha, né? E às vezes a solidão." A amizade nasceu ali mesmo, de forma natural. O padre Esteves tinha a doçura de um avô e a sabedoria dos santos. À noite, quando nos sentamos juntos ali na sala, ele contou sobre os planos da campanha do agasalho e eu prometi que eu iria me dedicar de corpo e alma. Naquela comunidade, naquela cidade, era o padre que saía à rua, com o microfone em punho. Não era na época microfone sem fio, porque não existia.
Era microfone com alto-falante mesmo. Ia gritando para as casas. Ele me ensinou tudo. Por favor, precisamos do seu agasalho para aquecer o inverno de alguém. No domingo seguinte, celebramos a missa juntos. Eu e o padre Esteves. Foi um momento bonito. Ele insistiu em concelebrar, mesmo com a tosse dele insistente. Ele queria me apresentar para a comunidade. No altar, sua voz trêmula se uniu à minha, e o som ecoava pelas abóbadas da igreja como um canto antigo. Mas, enquanto eu pronunciava as palavras sagradas, tomai todos e comei, isso é o meu corpo, algo dentro de mim ainda se contorcia. O peso do segredo da confissão anterior, aquilo ainda me esmagava o peito. Eu queria contar tudo para o padre Esteves. Eu precisava dividir aquele fardo com alguém. E quem melhor do que o padre Esteves para eu contar? Seu semblante calmo parecia convidar-me àquela confiança. Quando a missa terminou, o povo se levantou, um murmúrio suave preencheu o templo. Eu me virei para guardar o cálice, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, foi o próprio padre Esteves quem quebrou silêncio. Padre Gusmão chamou-me com um leve toque assim no meu braço. O senhor viu aquela senhora bem velhinha, que foi a última a tomar a hóstia? Sim, eu me lembrei dela. Uma mulher de passos lentos, corpo arqueado, as mãos fininhas como galhos. Ela usava um véu, ela estava com um véu na cabeça. E ela tinha um olhar baixo, sereno, mas profundamente triste. Respondi ao padre: sim, padre, vi. Ela me pareceu tão frágil. O padre Esteves suspirou, fitando o chão por um instante, e depois falou com voz baixa, quase em tom de confidência. Então, padre, aquela é a dona Isaltina. E ela tem uma história muito interessante, sabe? Ela é viúva de um militar, um major do exército. Quando o padre falou assim, foi impossível não vir à minha mente a imagem do confessor. Tanto que eu senti um arrepio forte no meu corpo todo. E o padre seguiu. O marido dela. Ela me contou numa conversa confidencial, não foi nem uma confissão, mas sentados lado a lado, num banco da igreja, que ela não podia ter filhos, porque se descobriu que o marido dela tinha um problema. Mas esse marido dela, esse militar, o senhor acredita que ele tirou a própria vida há alguns anos? Quando ele falou assim, eu levei de novo um baque. E o padre Esteves continuou: um caso triste. Ele sofria, sabe, de um temperamento muito violento, segundo a dona Isaltina me contou. Ele batia nela. Era assim, era como se ele a responsabilizasse pelo problema que ele tinha, o problema de ser estéril. E depois não era só isso. Além do problema da esterilidade, ele passou a... O senhor me entende? Ele passou a falhar também como homem. E a dona Isaltina, coitada, teve que suportar horrores. Meu Deus do céu. Estava tudo batendo com o confessor. Eu engoli seco na hora. Mas aí o padre prosseguiu. Então, e há quem diga... O padre olhou assim para a esquerda, para a direita, para se certificar de que nós estávamos sozinhos. Bem, Padre Gusmão, lógico que estou lhe falando isso em plena confiança. É que
A Dona Isaltina me contou que antes do marido dela decidir pela morte, porque ele abreviou a vida dele, ele deixou uma carta um tanto ou quanto enigmática, porque nessa carta ele dizia que ele só merecia morrer e não merecia o perdão divino, porque ele havia feito algo terrível, além das agressões contra a Dona Isaltina. Ele tinha feito algo que ultrapassava o sofrimento que ele causou à própria esposa. Padre, e o que mais que dizia a carta? Eu perguntei, sentindo a minha voz falhar e ainda não compreendendo onde o padre queria chegar. O padre Esteves pausou um momento, como se relutasse em prosseguir, e disse: bem, o que ele quis dizer é que ele havia feito mal a uma outra mulher. E essa outra mulher seria uma moça perdida, uma moça da vida, segundo as palavras dele. E essa moça, bem, tempos depois ela foi encontrada morta numa estrada da cidade onde eles moravam. Bom, nessa hora eu senti o chão fugir sob meus pés. O ar pareceu rarefeito. Meu coração disparou e por alguns segundos o rosto de Dona Isaltina voltou à minha mente, seguindo a imagem do homem fardado com o brilho da faca à cintura. O homem que confessou-se comigo. Voltou tudo à minha mente. A farda, o olhar vazio, as palavras: não mereço o perdão. O padre Esteves percebeu a minha palidez e segurou meu braço. Você está bem, meu filho? Você ficou branco de repente, o que foi? Eu tentei responder, mas a voz não saiu. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça sombrio se encaixassem diante de mim. O homem que se confessara não poderia estar vivo. O major. Então ele era major. Seria marido da Dona Isaltina. Ele havia morrido. Então, com quem eu havia falado naquela tarde, meu Deus? Com quem e para quem eu havia dado a absolvição, meu Deus? A lembrança do brilho metálico da faca voltou à minha mente e eu senti um arrepio gelado subir pela nuca. O velho padre ainda falava sem perceber meu pavor. E ele completou: o padre, a Dona Isaltina é uma boa mulher, rezou muito pela alma do marido, mas nunca conseguiu a paz. Às vezes ela vem à igreja de madrugada. É isso que, na verdade, eu quero falar para o senhor, Padre Gusmão. Me chame de você, padre. Então, o que eu quero contar, Padre Gusmão, é que a Dona Isaltina, ela vem de madrugada para a igreja e ela vem e quer entrar. E normalmente a igreja até está fechada no horário. Ela vem por volta de 5 horas da manhã. Eu fico atento, quando eu vejo, eu abro a porta da igreja para ela. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu estava entendendo tudo e ao mesmo tempo nada, mas assim, pela lógica, eu entendi que o homem da confissão ainda buscava descanso. E agora eu tinha certeza. Ele não confessara apenas a um padre. Ele viera confessar a alguém que ainda respirava para tentar escapar das trevas. A verdade é que dali para frente eu não queria parar mais de falar da Dona Isaltina. Então o padre Esteves havia me chamado por um café daquela tarde e o assunto seria aquela senhora. Falei daquela boa senhora, explicou o padre com a voz fraca, porém terna. Porque eu disse a você do hábito dela amanhecer à porta da igreja. Às vezes, antes mesmo das 5 horas da manhã. Não há chuva, nem frio que a detenha em casa. Ele riu de leve e tossiu em seguida. Eu mesmo levanto cedo só para acolhê-la. Ela me lembra o poder da fé, sabe? Tão frágil, mas faz questão de vir à igreja. E ao mesmo tempo tão forte. É uma das melhores almas que conheço.
Então, se o padre Gusmão puder, dê uma atenção especial a ela. Gente assim, de coração quebrado, precisa mais de ouvido do que de sermão. O senhor me entende, padre Gusmão? As palavras dele ficaram guardadas em mim. E mais do que um pedido, eu as senti como uma missão. Os dias seguintes transcorreram-se calmos. A cidade na qual eu estava era maior do que a de origem, mas ainda assim de uma gente muito boa. Celebrei batizados, comecei com as confissões e acompanhei de perto a saúde frágil do bom padre Esteves, que às vezes se curvava de dor devido à coluna. Mas todas as manhãs, quando o sol ainda se escondia por trás dos morros, eu olhava pela janela esperando. Não via ninguém. A dona Isaltina, ela não tinha ainda aparecido. Até que, uns 10 dias depois que eu tinha chegado, ela veio. 5 horas da manhã em ponto. A neblina cobria o adro da igreja e o sino pequeno tilintava sob o vento. Eu via a silhueta miúda de dona Isaltina encurvada sob um xale escuro, de pé, imóvel, diante da grande porta de madeira. Então eu vesti o casaco sobre a batina, desci apressado. Ao abrir a porta, o rangido ecoou como um gemido no silêncio da aurora. Bom dia, dona Isaltina. A cumprimentei, abrindo espaço para que ela entrasse. Por favor, entre. Deus lhe pague, padre. Deus lhe pague, disse ela com a voz trêmula, encostando-se no bastão. Ela foi direto ao altar, com dificuldade ajoelhou-se ali no primeiro banco e começou a rezar. Eu fiquei por perto observando. Eu não queria invadir o momento dela com Deus, mas havia em mim uma necessidade urgente, uma sede por respostas. Depois de longos minutos, quando ela se levantou, ainda enxugando lágrimas discretas, me aproximei com cuidado. Oi, dona Isaltina. O padre Esteves me falou um pouco da senhora. Diz que a senhora é de uma fé admirável. Ela sorriu de leve, mas o olhar denunciava a tristeza antiga. A fé é o que resta, né, padre? O resto Deus já levou. Ficamos alguns segundos em silêncio e o som do vento passando pelas frestas. E então eu entrei no assunto que eu queria entrar. O padre Esteves me contou do seu marido, da sua história, do seu sofrimento. Ele era major, né? Ah, sim, o padre Esteves te contou, né? Sim, ele me contou, porque a gente precisa conhecer quem vem à nossa igreja e, da melhor maneira, se preparar para melhor ajudar. A sua história realmente é uma história triste, mas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que Deus só faz, de fato, ou permite que esse tipo de coisa aconteça com almas escolhidas para que se tornem exemplos. A senhora é um exemplo, dona Isaltina. Eu às vezes também penso assim, padre Gusmão. E ela começou a repetir, a contar a história. E eu me interessei em ouvir, embora já tivesse sabendo de quase tudo. Foi quando, de repente, do nada, ela abriu assim a bolsa dela. E quando ela abriu a bolsa, ela cuidadosamente pegou uma fotografia. Era uma fotografia antiga, amarelada nas bordas, mas grande e bem visível. E ela dirigiu aquela fotografia a mim e disse: esse é o meu marido, esse aqui, o Major Arlindo, disse, estendendo-me o retrato com as mãos trêmulas.
quando os meus olhos pousaram na imagem, o mundo pareceu parar. O sangue gelou nas veias. Era ele. Era ele. Era exatamente ele, o confessor. O militar que se confessou comigo. A farda idêntica, farda do Exército Brasileiro, as medalhas, as divisas no peito, o mesmo semblante frio, o mesmo olhar vazio que me fitava através da grade do confessionário. Na hora, eu senti as pernas fraquejarem. Eu tive que me sentar ao banco ao lado para não cair. Padre, está bem? Perguntou alarmada a dona Isaltina. Eu demorei a respirar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na nave vazia da igreja. Quando consegui falar, as palavras saíram trêmulas, quase num sussurro. Dona Isaltina, eu conheci o seu marido. Ela me olhou, pasma. Padre, não é possível. Que idade o padre tem? 28 anos. Não é possível mesmo, padre. O meu marido já faleceu há 42 anos. Eu sei. Eu sei, mas eu conheci o teu marido. Eu estava muito emocionado. E então, sem conseguir conter o peso do segredo, eu contei a ela cada detalhe. Contei a ela a história completa. A chegada do homem à igreja, a confissão, as palavras ditas com frieza, a faca reluzente sob a luz do confessionário, o medo, o sonho no trem. Enquanto eu falava, os olhos de Dona Isaltina se enchiam de lágrimas, as mãos pálidas tremiam. Quando eu terminei, um silêncio sepulcral pairou entre nós. Ela estava abismada porque a faca era um hábito dele, não fazia parte. Não fazia parte do fardamento, do uniforme que ele usava. Aquela faca era extra. Ele a carregava para onde fosse. Era com aquela faca que ele ameaçava, inclusive, matá-la um dia. Eu ouvi aquilo tudo e fiquei impressionado. Então, ela murmurou com a voz embargada: ele veio até o senhor para se confessar, padre. Eu a senti incapaz de dizer mais nada. Ela chorou, mas agora era um choro diferente, não de desespero, mas de libertação. Eu sempre soube, padre, sempre soube, dizia, enxugando o rosto com o lenço. Ele era um homem atormentado. E ele confessou que matou a moça, né? Sim, foi o que ele fez no confessionário, sim, senhora. Padre, eu sempre desconfiei disso, embora na carta ele não tenha dito que tivesse matado. Ele apenas dizia que tinha feito muito mal a uma mulher da vida. E depois houve a notícia de que aquela moça fora encontrada morta, abandonada à beira de uma estrada. O nome daquela mulher da vida era Carmen Silvia. Ela morreu, sabe, padre? E ela deixou uma filha pequenininha, de nome Cristina. E eu nunca pude ter filhos, nunca. Foi até por isso que houve todas as confusões entre mim e o meu marido, que enfiou na cabeça que eu o traía. Eu sei lá de onde ele tirou essa ideia, mas ele dizia para todo mundo que eu o traía.
E quando eu soube que ela tinha deixado essa criança, eu fui atrás, eu me interessei. Quem tinha ficado com essa menina era a mãe dela, mas era uma senhora que estava à beira da morte, já velhinha, moribunda mesmo. E ela era um bebê. Então eu falei com a avó da menina que eu queria cuidar da menina, eu tinha essa condição. E a avó me cedeu a criança para eu tomar conta. E eu criei essa menina, de nome Cristina. A avó dela depois faleceu e a menina seguiu comigo. Eu sempre criei a Cristina com carinho, com amor e com atenção. Hoje a Cristina é casada, tem 2 filhos, é uma boa mulher. E Deus também não me abandonou, porque foi ela que acabou ficando para cuidar de mim. Esse complemento da história era lindo demais, e isso me emocionou. Então foi a minha vez de chorar, até porque eu estava com vontade de chorar. Eu chorei mesmo, chorei de verdade, e passei a entender a partir daquele momento que a alma daquele homem vagava em tormento, presa entre o remorso e o medo da condenação. Então ele não buscara apenas o perdão de Deus, buscara libertar-se do próprio inferno. E por misericórdia divina, foi dada a mim o papel de escutá-lo, de ouvi-lo. Eu segurei as mãos da dona Isaltina, que estavam frias como pedra, e falei com voz firme, mas cheia de emoção. Dona Isaltina, o seu marido foi perdoado. Ele buscou o caminho da confissão. Trouxe suas trevas diante da luz. E Deus o escutou. Ela chorou mais uma vez, mas agora também sorria entre as lágrimas. Obrigada, Padre. Obrigada. Nós nos ajoelhamos lado a lado. O sol da manhã já se infiltrava pelos vitrais coloridos e aquele templo que tantas vezes testemunhara o sofrimento dos fiéis, agora se enchia de uma paz silenciosa, quase palpável. Depois desse episódio, eu contei tudo nos detalhes para o Padre Esteves, que ficou profundamente chocado de início, admirado depois e também emocionado. Bem, a campanha do agasalho foi um sucesso. Aquilo me deu mais força para eu realizá-la com vontade, mesmo com boa energia. Os meses seguintes transcorreram-se em aparente serenidade. Desde aquela madrugada em que Dona Isaltina me mostrou aquela fotografia que assinava toda aquela história, a minha vida mudou. Mudou por completo. Olha, eu vou explicar. Não que eu tivesse deixado de crer em Deus, ao contrário. Ao contrário, mas muito ao contrário. Eu passei a crer ainda mais. Mas agora era um tipo de fé diferente. Uma fé que não cabia mais nos limites do catecismo e nem nas frases prontas dos sermões. Eu havia visto o invisível, ouvido o indivisível e tocado o mistério. Com o tempo eu percebi que os dogmas que sustentaram durante a formação sacerdotal a minha fé já não explicavam mais o que eu presenciei, o que eu vivi. A alma de um homem condenado à culpa atravessou a morte para se confessar. E Deus, em sua misericórdia infinita, permitiu que isso ocorresse. Quer dizer, a Igreja Católica não admite que isto ocorra. Não admite. E eu respeito. É dogma da Igreja. Lá mesmo naquela cidade, o Padre Esteves percebeu a minha inquietação. Era um homem de fé, mas também de sabedoria e compaixão. Certa tarde, sentados no pátio da casa paroquial, ele segurou a minha mão e disse com serenidade: Padre Gusmão,
Há momentos em que Deus nos fala por caminhos que a igreja não compreende. O importante é não fechar o coração. Nem toda fé precisa de um altar, Padre. Se é que o Senhor me entende. Sim, eu havia entendido. O Padre leu meus pensamentos. Pouco tempo depois, pedi a minha licença ao bispado. Foi o passo mais difícil que eu dei em toda a minha vida. Deixar a batina era como arrancar um pedaço de mim, mas eu sabia que era necessário. Padre Esteves chorou quando me despedi, mas não tentou me convencer do contrário. Apenas me abraçou e falou: a missão do sacerdote é servir, e o Senhor, meu filho, vai continuar servindo, mesmo fora da batina. E foi assim. Hoje, tantos anos depois, já sem o colarinho branco e sem o título de padre, eu ainda acordo cedo, rezo, mas minhas orações não têm mais forma de rito. Elas são diálogos silenciosos com o mistério. Voltei algumas vezes até aquela paróquia. Padre Esteves já havia partido, Dona Isaltina também. Mas ao entrar naquela igreja, sinto sempre o mesmo vento leve tocando meu ombro. Não vejo mais o major, nem ouço vozes, mas sinto paz. A mesma paz que um dia vi surgir no semblante de uma alma arrependida. Se há uma lição que carrego, é esta: o perdão não é um dogma, é um dom. E às vezes o dom se manifesta no silêncio entre o céu e a terra, onde só Deus e as almas se entendem. Eu, Gusmão, já não sou padre, mas continuo servo, porque depois daquela confissão compreendi que existem absolvições que nenhum homem pode conceder. Apenas Deus. Só Deus. Que Deus me perdoe. Que Deus lhe perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficarei aguardando os comentários de vocês a partir de agora.